Muito boa noite. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né? Mais um dia, mais uma quarta-feira, meio da semana, que estamos vencendo, estamos ultrapassando na luta, no trabalho, no esforço, na dedicação, no amor àquilo que nós fazemos, e isso é muito importante para todos nós, né? Colocarmos nosso coração naquilo tudo que nós fazemos e fazer com que o nosso barquinho vá navegando pelas águas, sejam elas tranquilas ou turbulentas, nosso barquinho tem que seguir em frente. Então espero que estejam tendo uma bela de uma quarta-feira e a noite chegando aí, já um pouco frio, né? Esfriando um pouquinho, até por conta desta frente fria, ou desse ciclone, como se diz aí, que tanto estrago causou, infelizmente, para muitos de nossos irmãos, né, que tiveram grandes prejuízos, enormes prejuízos, vítimas, mas são as forças da natureza, né? Nós fazemos parte da natureza e uma vez que nós, vamos dizer assim, não trabalhamos com tanto afinco pelo seu equilíbrio, esses desequilíbrios acabam causando, né, problemas para todos nós. Mas é o meio em que nós vivemos. Então, né, lamentando o ocorrido, mas fortalecendo sempre aqueles que continuam, né, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. E hoje, o evangelho que eu trouxe para vocês, então, foi também do capítulo 1, a exemplo de ontem, né, quando falamos sobre o Cristo. Hoje o Evangelho nos traz a aliança da ciência e da religião. Então, ciência e religião muitas vezes entram em confronto, né? Até pelos dogmas, pelos preceitos, por tudo aquilo que a religião muitas vezes fala e que não encontra eco na ciência, ou encontra eco na ciência, mas não reconhece aquilo que a ciência explica à luz, né, da sua claridade, podemos dizer assim, em termos físicos, químicos, biológicos, explicando uma série de fenômenos que às vezes a religião não aceita, prefere deixar como um mistério, como um milagre, enfim, cada qual seguindo o seu caminho, né? Como nós dizemos, e havemos de respeitar, né? Mas nós sabemos que a doutrina espírita, ela anda lado a lado com a ciência, até por isso mesmo que ela tem o que, 160 anos, alguma coisa por aí, né? Desde que foi lançado o nosso prezado livro dos Espíritos, né? Mas estamos aí, está caminhando como todas estão, cada um seguindo seus preceitos, seus dogmas, suas regras, né? E hoje Joana de Ângeles traz para nós, perdão, o convite à sementeira. Nós já ouvimos falar, não é, daquele velho ditado: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, semeadura e colheita estão intimamente ligados. O que semeamos, temos que colher, não tenhamos dúvida. E é isso então que Joana nos traz hoje, falando um pouquinho sobre nossas semeaduras e o que colhemos com nossas semeaduras, né? Isso daí é um fato, claro que para nós irreversível, não tem como contestar. Quando se fala em livre arbítrio, estamos falando da nossa semeadura, aquilo que vamos fazer, daquilo que nós fizemos hoje, fizemos ontem, anteontem, em todos os nossos anos de vida. Estamos semeando através do nosso livre-arbítrio. Mas as consequências, ou seja, a colheita é obrigatória. Não tem o que contestar com relação a isso. Nós bem sabemos. Vamos ver então o que nos fala a aliança da ciência e da religião, que está no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, o item número 8 do Evangelho. Vamos ver. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas
são a negação uma da outra, uma é necessariamente errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideia prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão a um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Está aí. Um belo texto, muito bem explicativo, aliança da ciência e da religião. Está então no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, que é o item número 8 do Evangelho. E veja bem que esse texto nos esclarece, alguns pontos, se nós formos olhar as religiões e formos dar curso a todos os movimentos que ocorreram ao longo da história. Nós sabemos que hoje estamos no estágio mais adiantado, moralmente, socialmente, questão de legislação. Hoje em dia nos ouvimos muito mais uns aos outros, porque a evolução é isso. É diálogo, é entendimento, é respeito. Mas se nós voltarmos a tempos antigos, formos retroagindo no tempo, na história, nós vamos ver, e ontem, inclusive, falamos, esses dias falando das dificuldades de Moisés. Quando tirou todo o povo do Egito, os judeus saíram do Egito, atravessaram o deserto até chegar à terra prometida, quantas dificuldades passaram,
embora crescem no Deus único, como foi dito, na primeira escapada que Moisés deu, e quando foi buscar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, eles já se perderam e começaram a fazer um ídolo de bezerro de ouro, como diz a Escritura. Então, a humanidade é muito difícil. A evolução social, mental, a questão da evolução dos relacionamentos, andou a passos lentíssimos por todo esse tempo, desde o tempo de Moisés. E se nós formos chegar numa época mais recente, a época até da Idade Média, né, que não é tão longe assim, quantas barbaridades se fizeram, quantos desrespeito à vida humana, queimando pessoas em nome de Deus, e lá Deus quer uma coisa dessa, não é? São coisas do homem, são os desvios que o homem segue e depois acaba colhendo, semeou, acaba colhendo, não é? E nesse período todo, a humanidade foi crescendo, mas a passos muito lentos. Mesmo quando surgiu aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho, na época do Kardec, há um capítulo que fala sobre duelo, né? O duelo, que começou a ser institucionalizado como alma em defesa da honra, depois foi proibido, etc. Mas ele fala que na época ainda tinha muito. Qualquer desrespeito, a pessoa duelava, um revólver, com espada, seja lá o que fosse, e a verdade era estabelecida por quem ganhasse, né? E nisso, quantos crimes foram cometidos? Há pouco tempo, recentemente. Século passado, as grandes guerras, a intolerância que nós temos hoje, né? A humanidade caminha a passos muito devagar, o entendimento da importância que tem a vida nesse pouco tempo em que nós passamos juntos aqui. Passamos muito pouco tempo juntos, né? Mas essa luta nossa pela coisa material, por ser, por ter, por poder, por querer aparentar, né? A vaidade, o orgulho, acaba dificultando esse tipo de entendimento. E as religiões, como são muito antigas, elas trazem coisas antigas, né? Religiões que ainda hoje estão pelas leis obedecidas de milênios atrás, né? E mesmo a religião católica, em quantas e quantas caminhadas, quantas e quantas cismas teve lá no começo do primeiro milênio, lá a cisma da igreja católica gerando ortodoxa. Depois teve também luteranos, o protestantismo, os anglicanos. Quer dizer, tudo em função do quê? Da ideia de como que o homem é. Porque a lei de Deus, ela é uma só, ela não muda, existe desde o princípio dos tempos. Desde que Moisés trouxe as tábuas da lei, elas continuam, Jesus veio e não modificou. A questão somos nós. E quem faz as religiões são os homens. Os homens que pegam, vamos dizer assim, palavras, pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, fazem daquele pedacinho que pega as tábuas da lei da sua religião que foi criada. E tem que seguir aquilo. Não importa se é uma coisa de 2, 3, 4 mil anos atrás e que não se adapta hoje. Mas, por tudo que nós falamos aí, pelo menos nisso o Espiritismo tem algo de diferente, porque ele se cerca daquilo que a ciência traz para nós. Os fenômenos são explicados cientificamente. Deus fez as suas leis, que são imutáveis, como fez. Existem as leis da física, da química, da matemática, né? Que são aqui, só em qualquer lugar. E elas explicam, sim, o fenômeno da vida, como que a vida existe, de que maneira que existe, as influências do meio na nossa vida, né? Mas agora a questão é a aceitação das explicações da ciência dentro dos dogmas, dos preceitos que as diferentes religiões têm hoje. E muitos não aceitam e fica essa questão, né? Mas a nossa, como é recente e veio exatamente quando a ciência começou a se desenvolver de uma forma muito grande, permite que nós tenhamos uma visão diferenciada da nossa função, vida humana, vida física, função espiritual, com relação às leis de Deus. Então, isso tudo aí é que é importante e precisamos levar em conta, né? Sempre e sempre. Tá bom? Então, meus queridos amigos, vamos ver aqui
Vamos ver aqui os nossos irmãos que estão aqui, vieram, já se registraram aqui conosco. Vamos lá. A Ivana Santa Rosa, Sônia Martins, Fábio Luiz de Oliveira, Eloá Romanato, conosco a Cacilda Cassiano também, muito bom, bacana. Leonice Oliveira, o Fernando Palucci, pessoal dando boa noite, Denise Holland, também a Sandra Oliveira Vita, boa noite, seja bem-vinda. Edmar José Bueno, boa noite, amigo. Nossos sentimentos pela titia que se foi, mas nosso tempo aqui, ele é limitado, nós sabemos disso. Está bem amparada. Também conosco aqui a Maria Ângela mandando as suas flores, sempre muito bonitas, agradáveis. Luiz Fernando Giliato, Gertrude Lucas, Daniela Samar, boa noite, mandando boa noite para todo mundo. Gericlei Negrini, Anandinha Escaramal, todos vocês conosco. E nós temos agora a mensagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, então, aqui conosco. Vamos falar sobre aquilo que semeamos. E Joana nos traz hoje, então, o convite à sementeira. Vamos ver o que ela nos fala. Não é tão longo, é relativamente curto, mas com ensinamentos e orientações muito bacanas para todos nós, como sempre. Então, convite número 53, do livro Convites da Vida, Convite à Sementeira, e ela começa com Lucas, no capítulo 10º, versículo 2º, que nos diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos ver o que ela nos diz sobre a sementeira. Desdobra-se imenso o campo a semear. A generosa gleba aguarda toda a preparação, que se prepare. As sementes são a palavra do Senhor, férteis e nobres em seu potencial libertador. Há, no entanto, outras sementes que têm recebido a preferência dos homens. Todos somos semeadores. Exemplos geram lições, palavras propõem conceitos, pensamentos elaboram ideias. Estamos sempre diante de professores cercados de aprendizes. A vida social, desse modo, é decorrência dos impositivos geradores dos hábitos que se destacam. Assim, em qualquer circunstância, o homem semeia. Infelizmente, na gleba da atualidade, as sementes utilizadas têm se apresentado deficientes, propiciando valores degenerados. Por isso, há poder e inquietação, facilidades e neuroses. O desespero segue cavalgando a anarquia e as distonias emocionais avançam, comandando grupos humanos. Mergulha a mente na reflexão e fita a paisagem colorida dos homens. Mesmo ao sol, vê-los tristes e, quando sorrindo, ei-los assinalados ainda por tristezas. Não adies a oportunidade, convidado como te encontras, para o ministério de tornar verde a terra e tornar-te semeador de bênçãos e de paz, em nome do excelso semeador. Joana de Ângeles, para todos nós. E vejam, que interessante, uma frase se destacou no meio dessas todas aqui. Deixe-me elaborá-la, deixe-me achá-la aqui. Estamos sempre diante de professores, onde quer que nós formos, porque nós estamos olhando, vendo os exemplos, ouvindo as palavras, formando as ideias nossas em função daqueles que estão conosco. Então estamos sempre diante de professores, mas ao mesmo tempo cercados por aprendizes. Por quê? Porque também somos professores, porque também ensinamos, também somos exemplos, também falamos, também expomos nossas ideias, e nossas ideias podem perfeitamente ser captadas pelos outros para a formação de novas ideias.
Por isso é que existe hoje, né, na mídia aí, sempre costuma-se falar formador de ideias, personal influencer, né? Pessoal da mídia, dos youtubers, formando opinião. A grande questão é que opinião estão formando. Que ideias nós estamos pegando? O que eles estão semeando? Qual a semeadura que eles estão fazendo? Todos nós colocamos ideias, todos nós somos exemplos, todos nós somos professores, todos nós somos aprendizes. Em qualquer instante. Todos nós, várias e várias vezes, nós comentamos sobre isso, nós falamos sobre isso. E essa frase bem resume, né? Em qualquer circunstância estamos rodeados de professores e cercados de aprendizes. Aprendemos e ensinamos. E por isso que Joana sempre nos fala: não adies a oportunidade, convidado como te encontras para o ministério de tornar verde a terra. Ou seja, semear algo que gere boas ideias, bons comportamentos, bons frutos. Semear algo que germine, sim, germine para o bem, germine para o crescimento, germine para o esclarecimento, germine para aquelas mentes conturbadas, e nós conhecemos individualmente muitas, possam encontrar um pouco de tranquilidade com as ideias que nós possamos passar, com as opiniões que nós coloquemos, ou com os mesmos conselhos que às vezes nos são pedidos, né? Então, o que nós estamos semeando? Por isso que eu citei a questão, inclusive, dos personal influencers, youtubers, formadores de opinião, disso, daquilo lá. Não é porque alguém se diz um formador de opinião que nós vamos concordar com a opinião dele, somos obrigados a ver, a vê-lo, a ouvir o que ele diz. Não. A nossa medida do certo e do errado, daquilo tudo que nós conhecemos, por aquilo que nós estudamos, pela nossa religiosidade, pelo nosso conceito do certo e errado, né? Para nós, para quem está conosco, socialmente, a respeito um pelo outro, vai nos ditar sim o que é o certo e o que é errado. Nós vamos colher determinados frutos. Se não achamos bons, deixemos-nos lá. Porque nós vamos colher, comer e semear as sementes. Estaremos disseminando o quê? Sempre a nossa ideia precisa ser nesse sentido. O que eu vou semear? O que eu posso semear? O que eu posso colher? O que eu vou comer, fazer parte de mim? Porque tudo que nós comemos faz parte de nós. Acaba fazendo parte do nosso próprio organismo, é parte de nós. Tudo que nós comemos nesses anos todos de vida refletem-se em nós. Então tomemos sim os devidos cuidados, né? Que nunca, não há nada mais correto do que a frase que eu disse no início, né? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita sendo obrigatória, precisamos nos preparar para o que nós vamos colher. Não tanto aqui agora, né? Mas lembrem-se em outras ocasiões, quando nós lemos aí no Evangelho, quando se diz, né? Quando a rainha de França nos falou: quando eu cheguei, ninguém me perguntou que posição que eu tinha, o que eu era, mas perguntou assim, o que eu fiz, o que foi feito com tudo que te foi concedido, os talentos que você recebeu, como que você trabalhou com ele. É um alerta para todos nós, alerta para nós e perspectiva de vida para aqueles que estão conosco, para os jovens, para as crianças que estão vindo aí. Mais do que nunca, eles precisam sim do apoio de mentes abertas, esclarecidas, mentes que sigam sim, questão do respeito, aquilo que a religiosidade bem formada, bem esclarecida, traz para nós e que devemos agradecer por abraçarmos esta situação, não é? Hoje nossos celulares aqui estão com problema de comunicação. Não é que o pessoal às vezes liga aqui, fica com a música, então o som vem. Mas não tem problema nenhum.
Então é isso, meus queridos amigos, né? Hoje nós temos belas lições para nós. Primeiro, quando se falou da ciência e religião, né? E agora, com Joana de Anjos nos alertando para a nossa semeadura, que servirá à nossa colheita. Então, vamos abrir um pouquinho, né? Nosso alerta amarelo, não está vermelho, mas amarelo. Então, ainda aqui, vamos lá dando aqui um abraço para os nossos amigos que continuam chegando com a graça de Deus, que bom. A Alzirinha Crepaldi, grande abraço, Alzira. A Maria Ângela, né? Também. O Aurélio, boa noite, querido irmão Aurélio. A Leonice Oliveira também aqui conosco. E muitos de vocês aqui também, dando aqueles maravilhosos cliques no curtir, descurtir, curtir, curtia. Então nós temos aqui também todo um pessoal bacana, né? O Carlos Santana que também aqui está conosco, a Gertrudes Lucas, Edna Arena, né? O Rômulo de Magalhães, Marcos Neves, todos bem-vindos, um grande abraço para todos vocês. E meus queridos amigos, então, olha o horário aí chegando, vamos fazer a nossa prece, fazer a nossa oração, vamos nos comunicar com nosso Pai, nosso Criador, levar então nosso coração. E para isso, alguns segundinhos ouvindo a música para que possamos sim nos acalmar, nos tranquilizar, né? Ouçamos então. Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, querida Mãe, aqui estamos novamente, todos nós unidos por pensamentos de amor, pensamentos de caridade, pensamentos de alegria por podermos estar aqui, agraciados pela sua misericórdia que nos concedestes o dom da vida, dando-nos sim a oportunidade a todos nós do aprendizado, da melhora, olharmos diferentemente nossos irmãos. E por isso, Senhor, agradecemos por todos nós que aqui estamos. Todos nós encarnados, estejamos onde estivermos. Como estivermos, sempre estás conosco, nos auxiliando, nos dando oportunidades. Assim como todos os nossos irmãos no plano espiritual, todos tendo oportunidade de crescimento, de reajuste, de progresso. Obrigado, Senhor, por olhar por todos nós. Todos nós que, queiramos ou não, somos todos sofredores, correndo aqui, para que possamos sim resgatar nossos erros, acertar nosso caminho, nossa jornada rumo à luz que preparastes para nós. Por isso, nossos agradecimentos, Senhor, por todos nós, por aqueles que hoje aniversariam, comemorando mais um ano conseguido na luta pelo progresso moral e espiritual. Por aqueles que hoje nascem, vindo ao plano material, com a grande responsabilidade de seu progresso de reajuste. E por aqueles nossos irmãos que partem, sendo amparados pelos seus espíritos, iluminados, santificados, dando-lhes todo o conforto, preparando-os para a continuidade da jornada. Por isso, por todos nós, Senhor, por todos aqueles que estão conosco, por todos os seus filhos neste planeta, em todo o universo, sua divina criação, nós os agradecemos. Agradecemos e levamos a vós o Pai Nosso. Pai Nosso, tão delicadamente colocado para nós por nosso Mestre Jesus, abrindo seus braços, trazendo em suas palavras a doçura da comunicação para convosco. Por isso, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Livrando-nos de todo o mal, Senhor, nós os agradecemos, porque vosso é o reino, vosso é o poder, vossa é a glória por toda a eternidade. E assim, Senhor, nós os louvamos e vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, com todos que neles habitam, nos lares de todos os seus filhos nesse mundo, em todas as partes de seu universo. E com aqueles que para nossos lares se dirigiram, trazendo seu amor e sua paz e saindo de nossos lares com muito mais amor e muito mais paz a distribuírem. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe, sempre conosco. Que seu amor e sua paz seja nosso caminho, nossa força, nosso equilíbrio. Que assim seja, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a vós, Senhor. É isso, meus queridos amigos, né? Como é bom podermos agradecer. Né? Estarmos com saúde, zelando pela nossa saúde, zelando pela saúde daqueles que estão conosco, né? Sempre pensando no futuro, né? Aprendendo com as lições de ontem, do passado, claro. E assim eu quero agradecer também a vocês, que ontem nós tivemos, né, a primeira palestra, né, pelo Facebook do Dr. Jaime Facioli, e quem não assistiu está lá no perfil do Centro Espírita Paz de Amor, ou mesmo se entrar no meu perfil, tem lá, que eu retransmiti ontem, foi muito bem aceita, muito bacana. Semana que vem a Janaína Cis, né, de Allan Kardec, de Nova Odessa, fará então a apresentação. Então, muito agradecido por vocês. Também eu queria dar aqui, né, desejar um feliz aniversário à nossa colega nossa lá de longa data do Banco do Brasil, que trabalhou conosco, a Tatiana, que hoje então ela faz aniversário. Que Deus abençoe, né, que Deus acumule de muita energia, muita saúde. E para vocês que depois quiserem ver novamente, sempre lembro que o vídeo que fica no Facebook depois tem uma legenda na parte inicial, né? Onde fala do que nós vamos falar, cumprimentos aos aniversariantes, mas no comecinho precisa tirar o som para a legenda aparecer. Esses segundos que eu não fico sem falar nada, porque eu estou trabalhando no compartilhamento, então uns 30 e tantos segundos no início, fica as legendas, só tirar o som que vocês veem lá, tá bom? E depois o vídeo segue para o YouTube também. Meus queridos amigos, uma ótima, iluminada, santíssima noite para todos vocês, com muita saúde, aquele jantarzinho gostoso para esquentar o estômago, né, a barriguinha, para que a noite seja tranquila. Então, um grande abraço para todos vocês, tenham uma belíssima noite, a Célia também está aqui, nossa contra-regra, né, nossa assistente para assuntos sonoros, apesar que o celular hoje deu um baile em nós aqui, mas acontece, quando se faz ao vivo é assim mesmo, estamos que estar preparados para tudo. Grande abraço para vocês, um beijão nosso para vocês. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos novamente aqui falando do Evangelho, Joana de Ângeles, e falando para nós, para cada um de nós, e consigamos sim captar e segurar dentro de nós essas belas orientações. Até amanhã, com a graça de Deus, tudo de bom, do melhor. Vivam em paz, fiquem em paz, transmitam a paz. Até amanhã.